Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, Fabiana Silva, estamos em mais um Mulheres de Esperança. E turma, quem nunca sentiu que precisava parar tudo para orar? Ou começou a pedir para outras pessoas, orem por mim, por favor? Ou ao ouvirem alguma coisa disseram, eu vou orar por você, hein? Oração é algo que a gente faz, que alimenta a nossa alma, que nos conecta com aquele que nos criou, que é algo indispensável para a nossa vida, né? É verdade, e que lindo, né, tudo isso, essa vivência daí da nossa caminhada com o Senhor em oração, e como é bom também a gente poder orar por pessoas que a gente não conhece, que talvez a gente nunca vai conhecer, mas é bom também saber que, como você disse, tem alguém orando por nós, né? A gente sente até um carinho assim no coração, e é tão especial, e é isso que a gente vai compartilhar aqui nesse programa, porque a gente sabe que o Senhor, Ele atua através das nossas orações. E além de orar, é gostoso a gente também falar sobre oração, porque vez ou outra a gente precisa ser lembrado do quanto ela é essencial para a nossa vida e como ela também mede como é que está o nosso relacionamento com Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto e a gente já convida você para vir conosco. Bom, hoje você sabe que a gente vai conversar sobre oração e antes até de a gente gravar cada episódio, a gente sempre ora nesse programa, né? Porque o nosso intuito é que o programa promova para você um relacionamento cada vez mais bonito com Deus, que você sinta vontade de orar, que você relembre a importância disso na sua vida. E para tudo isso a gente convida a Lídia Rosa, mais conhecida como Lidinha, que já esteve conosco em outros episódios do Mulheres de Esperança e que a turma adorou, viu? Inclusive, eu nunca esqueço o Reinaldo que disse, vocês mandaram muito bem, mas a Lídia foi a estrela do programa. Lidinha, seja bem-vinda. Obrigada, Renatinha. Obrigada, Fabi, pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria conversar com vocês. Que bom, a gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque a gente entende também que você é uma mulher de oração, né? A gente sempre tem a participação da Lídia ali orando nos nossos devocionais da equipe. E é sempre bom poder compartilhar coisas boas com você. E, Lid, a gente tem muitas histórias, né? Começando aqui, histórias sobre oração, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente já leu. E uma das histórias que eu li, que mexeu muito na época, e foi até um tempo especial que eu estava vivendo na minha vida, foi um livro que eu li, foi um presente de Deus, eu recebi de um amigo, que é a história do evangelista George Miller, que ele fez... quer dizer, o Senhor fez através da vida dele grandiosas coisas e a única ferramenta que ele tinha principal era a oração, né? Ele criou orfanatos, ele criou escola para as crianças, enfim, crianças abandonadas. Se você não conhece a história do George Miller, vale a pena conhecer, que é muito bonito, é um evangelista do século XIX e ele tinha assim um apreço, um carinho, né? Um cuidado e uma fé gigantesca na oração. Então, a gente queria saber para você como que é a sua caminhada de oração, o que significa a oração na sua vida, no dia a dia. Antes falando sobre exatamente a experiência de George Miller, né? Ele conta na biografia dele que aquele dia em que tinha muitas atividades, tinha muita coisa para fazer, que normalmente em dias assim a gente pensa em diminuir o tempo da oração, o tempo com Deus. E ele conta na sua biografia que nos dias que estavam mais cheios de atividades, eram os dias exatamente que ele gastava mais tempo de oração. Então, aquilo que normalmente a gente é tentado a fazer, falou, olha, hoje meu dia está muito cheio, então eu vou diminuir o tempo de oração. Ele seguia exatamente na mão contrária, dizendo, olha, hoje a minha agenda está muito cheia. Eu preciso gastar mais tempo orando. Preciso orar mais. Eu preciso orar mais nesse dia. E isso porque oração é dependência de Deus, é relacionamento com Deus. Então, alguém que se propõe a fazer a obra de Deus, como no caso ele e nós, né, eu, vocês, eu acho que falta muitas vezes para mim. Você perguntou como é que tem sido a minha trajetória de oração. Eu acho que eu ainda tenho cedido à tentação de, quando tenho muita atividade, um dia cheio, agenda lotada, acabar sacrificando o meu tempo com o Senhor.
Mas, em contrapartida, quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu aprendo que oração é relacionamento. Ela não se limita àquele tempo, àqueles minutos que você separa no dia para se dedicar exclusivamente à oração. Eu tenho aprendido, no decorrer do tempo, aquele conselho, aquela ordem do apóstolo Paulo, quando ele fala orai sem cessar. Então, acho que antigamente eu tinha muito isso, assim, aquele tempo de oração. Então, eu me sentia mal quando num dia eu não gastava tanto tempo como eu gastaria na oração. Aquela oração do quarto fechado, da porta fechada. Separar mesmo, Você né? realmente se afastar de todas as atividades e separar um tempo, como Jesus ensinou. Vai lá no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que vem em secreto. E este, sem dúvida, é um momento muito precioso para a oração. Mas, ao mesmo tempo, acho que fica para nós o desafio, eu, pelo menos, me sinto desafiada, ao tempo todo manter um espírito de oração, a não me distrair com as muitas atividades do dia a dia e a desafiar a minha mente, a minha atenção. Olha, seja qual for a atividade que eu estiver fazendo, ela precisa ser regada com uma vida de oração. Então, acho que eu li um livro há uns anos atrás que falava, o título é A Prática da Presença de Deus. E é escrita por um padre, e ele conta que ele trabalhava no tempo lá no seminário, ele trabalhava na cozinha. E era aquela loucura o trabalho na cozinha. E ele desenvolveu essa habilidade, que é uma coisa que a gente precisa ser treinado. O tempo todo, mesmo no meio da confusão do dia a dia, então ele vai contando, no meio da bagunça do lavar louça, das panelas, dos pratos, dos talheres ali tilintando o tempo todo, ele descobriu a praticar a presença de Deus. Então, tá lá, lavando louça, tá cozinhando, tá descascando batata. Então, ele vai contando na sua experiência como ele aprendeu a praticar a presença de Deus. Porque nós estamos na presença de Deus o tempo todo, isso é um fato. Mas, muitas vezes, nós não temos essa consciência. Verdade. A gente se distrai. Sim. Por isso que, muitas vezes, a gente, quando é tentada a pecar, a gente cai, a gente cede. Porque é como se a gente pudesse sair da presença de Deus. Então, naquele momento que eu decido desobedecer, é como se eu não estivesse na presença de Deus. Ele não está vendo. Isso não é verdade. Mas por que acontece? Porque nós não exercitamos a prática da presença de Deus em todas as atividades. Então, quando eu aprendo isso, quando eu exercito isso, então o tempo todo eu manter na nossa mente isso, o Senhor está aqui, Ele está presente, eu estou diante da presença dEle. Então, você está apresentando o programa, Renatinha, mas seja o que for que está acontecendo, eu sei que tem muitas intercorrências, né? Sim. Mas, Senhor, eu estou o tempo todo em oração. E isso livra a gente de quando acontece coisas que a gente não espera, coisas indesejáveis. Isso dá a gente a oportunidade de não deixar o nosso coração ser vencido pela ansiedade. Quando as intercorrências acontecem, quando alguma situação vem que a gente não espera, a gente não tem controle, são muitas no dia a dia. Mantenha a minha mente em paz, porque eu estou exercitando a presença de Deus. Nossa, quanta coisa com a resposta da Lidinha já veio à mente, assim, né? Disso de a gente ficar atento, que primeiro a gente está na presença de Deus o tempo todo, é extremamente importante, né? Nada contra quem começa a orar dizendo assim, Senhor, entramos na tua presença, mas o fato é que, na verdade, não. Senhor, nós percebemos a tua presença agora que a gente parou para só focar em ti em vez de ficar focando no resto, né? Então, na verdade, é esse convite para deixar a ansiedade, o foco em nós e prestar atenção em Deus. Isso como acalma o nosso coração. Você falando, né, disso, de a gente perceber nos mínimos detalhes, né? Ele cortando as batatas, eu gosto muito, o Bispo Marcos contou que a esposa dele, quando ela pega aquele tempo de passar a roupa, quando ela tá passando a roupa do filho, ela ora pelo filho. Quando tá passando a roupa da filha, ora pela filha. Quando tá passando a roupa do Marcos, ora por ele. E assim por diante, assim,
usar aquele tempo para fazer algo além, para perceber que Deus está ali. Ontem eu me vi subindo a escada rolante do shopping, lembrando do pedido da Rê Teodoro para orar pelo sobrinho. Então eu subi a escada rolante, Senhor, esteja ali com... E é isso, né? Eu acho que quando vem uma preocupação, né? Ao invés de aquilo tomar conta e a gente ficar ansioso, veio aquele pensamento, aquela lembrança. Então, transforme isso em oração. Já entrega, já repasso para Deus, né? Eu lembro a ouvinte Edna, lá de Bauru, que ela falou que ela ia fazendo as atividades da casa e ela ia ouvindo a rádio e dizendo, ore por tal criança, por tal coisa. Ela ia fazendo e falava, Senhor, pega no colo, cuida, né? Então, como a nossa vida com Deus, ela é dinâmica. Tem esses momentos de a gente se isolar e só querer colo de pai, só estar com ele. E que tá tudo bem, né? Que é importante também, né? E tem esses outros momentos que no meio da correria a gente vai percebendo que ele tá no controle, a gente vai fazendo esse exercício, né? De tentar largar as coisas das nossas mãos e da nossa mente preocupada e ansiosa e começa a entregar para ele. E como isso transforma o nosso dia a dia, né? E eu quero saber sobre isso, sobre essa transformação. Tem um pastor que eu gosto muito, o Vili Fomin, que ele diz assim, que oração para ele é como abrir a janela de um quarto abafado. É aquele dia que você tá sufocando, morrendo de calor, e aí você abre aquela janela e entra um vento. E aí você volta a respirar. Para vocês, o que a oração faz na vida? Qual é o impacto que ela tem? Olha, quando você comentando da oração, eu lembrei do versículo quando Jesus está explicando que ele é a videira e a gente é os ramos, né? Estava lendo isso, inclusive, recentemente. E a oração, para mim, tem muito a ver com isso, né? O fato de eu estar buscando a minha energia no local certo, né? Então, para que eu consiga seguir os meus dias, é importante eu estar conectada, enxertada ali, segura, no lugar onde vai me prover a energia que eu preciso, né? Para poder trabalhar, para poder conversar, para poder me relacionar com as pessoas, resolver os problemas. A gente precisa estar conectada. Então, a oração para mim acho que uma palavra é conexão. Quando eu não me sinto tão conectada como eu deveria com a minha videira, é certo de que a minha mente vai passear por outros caminhos, o coração vai ficar aflito, né? Eu vou tentar segurar as coisas, como você falou, com as minhas mãos. E aí, às vezes, tem momentos que eu vou orar, que eu estou em alguma situação difícil, assim, e faço assim, orando, caminhando, às vezes em casa, né? Alguma atividade. E aí eu lembro de uma pessoa que ensinou falando assim, eu oro falando, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Então, eu vou repetindo isso várias vezes, assim, até o coração fica calmo, tranquilo, que às vezes tem hora que você não consegue orar, né? Então, eu acredito que para mim é conexão, assim, quando eu não estou tão conectada com Deus como eu deveria, como eu gostaria, que a Lidinha falou que a gente fica, né, na correria do dia, eu sinto que o meu coração ele vai passear por os caminhos que ele não deveria estar. Esse texto de João 15 é impressionante, porque é exatamente isso. A oração, então, talvez a gente pudesse resumir por dependência, né? É um relacionamento de dependência. A oração define se o nosso relacionamento com Deus, em que nível ele acontece. E o texto de João fala que tem a ver com dependência mesmo. Quando nós não estamos ligados à videira, nós não temos a capacidade de produzir fruto. E, por alguma razão, o ser humano tem uma resistência grande a depender de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja Deus. Nós, naturalmente, isso desde o Éden, lá desde o capítulo 3 de Éden. Então, se nós todos que nascemos depois do capítulo 3 de Gênesis, nós desenvolvemos essa coisa maligna até, né? A gente não precisa depender de Deus, porque esse foi o pecado original. Sim. A não dependência, a não obediência. Eu não preciso depender de Deus. Eu posso conhecer o bem e o mal sem precisar esperar que Deus me mostre isso. Eu vou buscar o meu próprio caminho. Então, por um lado, é a dependência, e a falta da oração, pelo contrário, mostra a nossa insistente declaração de independência de Deus, porque depender de Deus fere de maneira mortal o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa crença de que, de alguma maneira, a gente é capaz de realizar coisas. Por isso que o princípio da graça
é algo tão difícil de nós entendermos. Como entender que Deus pode realizar coisas em nossa vida, nos abençoar, ser gracioso, ser amoroso quando eu não mereço. Por isso que é tão difícil para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, quando a gente apresenta a verdadeira mensagem do Evangelho, elas reagem. Se você pergunta para a maioria das pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não, eu vou ser salvo porque eu fiz por merecer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer algumas coisas. Então tem a ver com mérito, é meritocracia. Sim. E isso é horrível porque vai na mão contrária ao conceito da graça. E a oração, ela nos leva a compreender isso. O Senhor me abençoa não é porque eu estou orando. Ele não responde a minha oração porque eu orei. Ele responde porque ele escolheu esse caminho de eu trabalhar junto com ele, conhecendo a vontade dele. Então, eu sei até que aquela ideia, né, de muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, poder nenhum. Eu tenho uma dificuldade com esse conceito porque, de novo, parece que joga o mérito em mim. Então, até essa coisa, né? A pessoa que é uma mulher de oração, é um homem de oração. Deus não nos responde, não nos abençoa porque nós oramos. Ele nos abençoa porque é da natureza dele fazer isso. Mas então por que eu oro? Que seria a pergunta. Então por que a gente deve orar? Porque Deus escolheu um caminho de parceria comigo. E talvez essa seja a coisa mais empolgante e fascinante na vida de oração. Deus me dá a oportunidade de trabalhar junto com Ele. Por isso, então, que no shopping, na escada rolante, lá eu corrigindo as lições do curso bíblico, no trânsito, é uma oportunidade tremenda para orar. Então, eu estou lá. Eu moro em Santo André, trabalho aqui em São Paulo, eu tenho quase 1 hora o trajeto, dependendo do trânsito. Às vezes até mais de 1 hora. E eu aprendi, né, a gastar bem esse tempo. De vez em quando eu me distraio, mas a maioria das vezes eu quero fazer isso, usar esse tempo. Até porque eu não tenho desculpa para dizer eu não oro porque eu não tenho tempo. Que é uma desculpa que a gente adora dar, né? Eu não tenho tempo. Como eu gostaria de orar mais. Não é verdade. Se eu gostaria realmente, se eu quisesse, eu tenho muitas oportunidades para orar no trânsito, ou você dirigindo, ou você no trânsito, no transporte público. Quando você está fazendo, seja qual for a sua atividade, se você pratica a presença de Deus, se você aprende a orar sem cessar, sempre vai ter motivo de oração. E eu não vou poder dizer, eu esqueci de orar por fulano. Eu vou orar. E uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos é assim, alguém pede oração para mim, é claro, dependendo da situação, mas geralmente a Renatinha vem, Lídia, você ora por mim por isso? Eu falo, eu vou orar agora. Tá, eu posso orar agora? Então, na maioria das vezes, isso é possível. Eu não preciso chegar em casa. Eu corro o risco de esquecer se eu faço isso. Eu vou orar por você. Quantas promessas eu já quebrei que eu vou orar por você e esqueço de orar. Então, eu falei, Senhor, eu não quero mais pecar contra o Senhor e nem contra a pessoa que eu prometi orar. Então, eu falei, fulano, chega, Lidinha, ora por mim. Posso orar agora? Senhor Jesus, já ora naquele momento. E quando eu faço isso, eu percebo que o risco de eu esquecer é quase nulo. Porque se eu orei na hora, aí eu vou lembrar em outros momentos. Senhor, a Fabi pediu, ela está naquela situação, Senhor, abençoa a Fabi, cuida dela. Então, eu acho que são estratégias que a gente pode usar também, porque a gente está falando da importância da oração, mas é impressionante. Eu não conheço nenhum cristão que não tenha dificuldade nessa área. Exatamente. E aí, pensando nisso aí, algumas pessoas, né, como você disse, a gente pode passear, né, por essa dificuldade em algum momento da vida, de ter na nossa vida, né, na nossa vida cristã, na nossa vida com o Senhor, a parte mais frágil ser a oração. Justamente por essa falta de dedicação, justamente por sentir e imaginar tudo isso que você falou, a gente se acha, né, tem a questão do orgulho, da que a gente está sobre o controle de todas as coisas e tal. Então, pensando sobre isso, eu queria saber de vocês se é possível a gente ter uma vida de oração de qualidade sem a gente estar no piloto automático. Que a gente fica naquela coisa, oração, que nem o pessoal brinca, Big Mac, assim, você faz um pedido, acabou. É possível a gente ter uma vida de relacionar com o Senhor de oração?
É possível, só não vai ser automático. Porque tudo que importa mesmo, a gente sempre precisa se planejar, né? Você quer ter uma vida saudável. Não vai ser na hora que você tá morrendo de fome que você vai tomar a decisão perfeita de comer a coisa melhor pra você. Você vai comer aquela mais rápida. Então, assim, a gente precisa tomar essa consciência, como a gente tá fazendo agora. Deus não precisa da minha oração, como a Lidinha estava trazendo. Não é assim, muita oração, muito poder, mas nós precisamos desesperadamente de Deus na nossa vida. A gente precisa muito. E é como vocês já pontuaram aqui, né? Sem Ele eu nada posso fazer. Então, quando a gente começa a fazer na nossa força, a gente vai vendo que a gente vai ficando chato, desgastado, extremamente irritado. Por quê? Porque tá faltando entregar para Ele, tá faltando descansar nele, tá faltando perceber Ele nos mínimos detalhes. Então, quando a gente começa a orar e ver como a vida entra nesse equilíbrio, nessa harmonia, a gente passa, eu não vou negligenciar isso que é tão bom no meu relacionamento com Deus, né? E aí a gente começa a separar tanto momentos como fazer o que a gente aprendeu, como a Lidinha, né? Olha, pedir oração eu já vou fazer agora. Então, assim, você já aprendeu o impacto da oração na sua vida? Você já entendeu como é bom orar pelos outros? Como é bom saber que alguém está orando por você? Então, assim, continue cada vez mais, né? Deixa que a oração transforme mesmo a sua vida. Então, comece a empregar aquilo que a gente já sabe. Muita coisa a gente já sabe conceitualmente, intelectualmente, cognitivamente, mas a gente não bota em prática. Então, não muda, a gente não prova os benefícios. Agora, quando a gente prova, não dá para negligenciar a oração, esse relacionamento com Deus, que é o que faz a vida ter sentido, faz com que a vida seja a vida de fato, né? É verdade. Eu acho que a gente tem uma tendência ao ativismo, né? A gente tem uma tendência à arrogância de achar que nós podemos fazer as coisas por nós, que o nosso jeito é o melhor. Então, muitas vezes eu tenho que chegar na presença do Senhor e eu tenho aprendido a ser honesta com Deus. Falar, Senhor, olha, eu não estou gostando da maneira que o Senhor está conduzindo essa situação. Eu acho que o meu jeito é melhor. E ser honesta com o Senhor. Até porque nesse nosso ativismo frenético, já percebeu quantas vezes a gente chega alguém contando uma situação difícil, um problema assim, maior do que a gente acha que é capaz de resolver. E aí a gente fala o quê para a pessoa? Olha, tipo, Renatinha, olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou orar por você. Você percebeu? A gente fala assim, a gente coloca a oração como a última coisa. Poxa, que pena. Olha, eu não posso. Eu não posso fazer nada por você, Fabi, eu só posso orar por você. Então, eu vou orar por você. O que nós estamos dizendo com isso? Que se o problema não fosse tão maior do que a minha capacidade, eu mesma resolveria. Fabi, deixa que eu resolvo isso. Daqui. Tanto que a gente é especialista em dar conselho, já viu? A gente, quando alguém compartilha um problema com a gente, a primeira tendência não é a oração. A primeira opção que a gente tem é dar um conselho. Não, Fabi, eu acho que nessa situação você devia fazer isso, 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 isso. Ah, não, olha, eu já fiz isso, deu certo, faz também que vai dar certo para você. E aí a oração fica lá no fim da fila, como se fosse a última opção. Mas não, oração é a primeira, deveria ser para nós, sempre a primeira opção. Olha, eu vou orar por você. Porque quando a gente de fato ora por alguém, ou por nós mesmos ou por alguém, esse é todo o trabalho. Como o cântico fala, né? O meu trabalho é descansar, o teu trabalho é descansar em mim. É meu todo o trabalho é do Senhor. E a oração nos dá a oportunidade de ver isso, de vivenciar essa realidade, que o trabalho, quem vai realizar, o milagre, o livramento, a cura, tudo é Deus que vai fazer, a porta de emprego, o trabalho é dele, não é meu. Mas a gente insiste em achar que o trabalho é nosso. Secundário, por isso, né, que a oração acaba sendo um desafio tão grande na vida cristã. E uma área que eu falei para vocês que eu não conheço de verdade. Eu já vivo há alguns anos. Eu não conheço, nunca ouvi falar alguém, mesmo aquelas pessoas que a gente admira a vida de oração, falar, é uma mulher de oração, um homem de oração. Eu já conversei com pessoas assim, que as outras reputam como alguém de oração, e ela fala, olha, eu tenho tanta dificuldade na minha vida de oração. E é interessante, porque quando a gente fala a respeito, a gente estuda a respeito, a gente ouve mensagens a respeito, a gente lê livros a respeito, nós ouvimos testemunhos a respeito,
E aí, gente, ainda tem uma resistência tão grande. Então, você vê que o buraco é mais profundo. A nossa resistência à dependência de Deus, ela é muito mais grave do que a gente supõe. É que eu acho que tem muito a ver com o que você comentou no princípio, né? Essa desobediência que a gente se acha autônomo, que a gente acha que a gente consegue dar conta de tudo, tem a ver também com essa desconfiança inicial de que Deus de fato existe, é bom e está atento a gente, né? Então, eu faço porque, no fundo, ainda há aquela raiz de incredulidade, falta de fé, né? Que é o que Satanás sugere para Eva naquele encontro. Sim. Tipo assim, não é bem assim. Deus está escondendo o melhor para ele mesmo. Ele não está sendo totalmente disponível e honesto Verdadeiro, com você. bom com você. Não, ele falou que você vai morrer se desobedecer, mas não é bem assim. Você pode conhecer o bem e o mal sem depender e sem obedecer. E essa semente de desconfiança em relação a Deus, ela foi plantada no coração do ser humano naquele momento, e nós, como descendentes de Adão e Eva, nós nascemos assim, a gente desconfia do Senhor. Então, a gente não se entrega totalmente, porque nós achamos que Deus não vai, de fato, nos acudir, que Ele vai cuidar de nós se nós entregarmos a nossa vida para Ele. É como assim, vocês duas são mães, né? Imagina as filhas de vocês chegando um dia falando assim para vocês: olha, mamãe, né? A Paola, a Helena, né? Fala: mamãe, eu sei que você me ama e, olha, eu entendi finalmente que você me ama. E tudo que você planeja para mim, o que você quer para minha vida é o melhor porque você me ama. Olha, a partir de hoje eu vou obedecer você em tudo que você falar para mim. Eu vou ser uma filha totalmente obediente. Olha essa cena. Se Deus fosse reagir como nós imaginamos que Ele vai reagir quando a gente fala isso para Ele, quando a gente declara dependência total, entrega todas as coisas para Ele, a cena que se seguiria seria a seguinte: imagina agora a Renatinha vendo Paola falando uma coisa dessa: mamãe, eu vou te obedecer porque eu sei que você me ama e o que você tem é melhor para mim. Aí a Renatinha ia pegar a Paola pelo colarinho, né? Falar: eu só estava esperando isso. Você nem imagina o que eu vou fazer com você. Vou tirar todos os seus brinquedos, vou tirar toda a sua alegria, você vai dormir no chão agora, você só vai comer o que você não gosta. Olha, não tem mais presente, não tem mais festa de aniversário, não tem mais bolo, não tem mais nada, não tem roupa, não tem nada. Eu vou tornar a sua vida um inferno. Quer dizer, essa cena, ela é tão absurda, essa situação. Sim. Mas, no fundo, no nosso coração, nós desconfiamos que é isso que Deus vai fazer se a gente se entregar totalmente com Ele. E oração é dependência e entrega, basicamente. É mais do que conseguir coisas de Deus, é relacionar-se numa relação de dependência com Deus. Mas aí é interessante, porque olha o que Jesus fala, pensando nessa situação. Jesus falou: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então, ou seja, se você, Fabi, que é má, se você, Renatinha, que tem o coração ruim, sabem dar boas coisas às suas filhas, quanto mais o Pai dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. E por que então que a gente não pede? Aí Tiago diz: você não pede porque você não recebe porque não pede. E quando pede com a motivação errada, que aí tem a ver com orar segundo a vontade de Deus. Então, você vê, a palavra dá resposta para a gente, mas ainda assim, a gente insiste. Nosso coração é rebelde. E é esse coração obstinado que a gente vai trabalhar aqui no programa de hoje. A gente volta no próximo bloco. Lidinha, que raio-x da nossa vida hoje, viu? Que obstinado o nosso coração. Mas a Fabi vai trazer uma reflexão agora no final. Oração, uma palavra tão pequena e tão significativa. O ato de orar tem a ver com pedir com insistência e humildade, suplicar e implorar. Quando oramos, não é assim que a gente se sente? Tão pequenininhos e indefesos diante de um Deus que é tão grande e poderoso? O nosso ato de orar deve ser aquilo que a gente compartilhou aqui: desejar estar na presença de Deus e nada mais. Estar com Ele, ouvi-lo e adorá-lo através da oração. Já parou para observar a oração de uma criança?
ela é tão carregada de verdade, de fé e de simplicidade, não é? E a oração de alguém que você conhece, que tem uma vida muito íntima com Deus, a gente até se emociona com as suas palavras. Orar é um presente que o Pai nos deu, e é a melhor forma de se comunicar com o Eterno e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, é tão necessário que através das nossas orações, aprendemos que devemos confiar nas boas intenções dele para com a nossa vida. Jesus, o nosso Salvador, orou nos mostrando que devemos caminhar nessa dependência de Deus para cumprir o propósito que Ele tem. Davi também fez inúmeras orações, todas com muita verdade de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Pode ser que em alguns momentos nós duvidamos da nossa oração. Isso é possível na vida de todos nós, principalmente quando vivenciamos algo que é muito difícil de suportar. Mas a oração será a sua melhor ferramenta para enfrentar o desconhecido, para acalmar o coração, para te lembrar das promessas de Deus e te elevar até Ele. Deus sempre nos responderá da sua maneira. Temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre a oração e em vários deles Deus nos orienta a orar. Lá em Jeremias 29, verso 12, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Em Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus atua na nossa restauração através da oração. Jesus também em Marcos, no capítulo 9, 29, após expulsar o demônio de um menino, respondeu ali à inquietação dos discípulos que não tinham conhecido. Ele disse: Essa casta só é liberta com oração e jejum. Então, de tantas formas, nós podemos nos apropriar da oração como uma bênção na nossa vida. E que a nossa vida, assim, então, de oração, seja muito abundante, movimentada, como a Lidinha compartilhou, atuante e ativa, para que cada vez mais nós possamos enriquecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Que você zele por sua vida de oração para sempre receber todos os seus benefícios. Deus te abençoe. Chegamos ao fim desse episódio, eu agradeço a todos que nos acompanharam e a gente quer saber como é que tá a sua vida de oração. Participe pelo 974-181-456. Obrigada, Lidinha. Obrigada, Fabi. Um beijo. E até o beijo próximo a todas. programa. Até mais. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.